Dia 27 de julho é o Dia Mundial do Câncer de Cabeça e Pescoço. Uma pesquisa recente apontou que o número de casos de câncer oral duplicou no mundo, atingindo especialmente pessoas entre 30 e 44 anos. Entre os principais fatores de risco da doença estão o cigarro e o álcool. Em Itajaí, um estudo está verificando um novo medicamento para tratamento de pessoas com câncer de cabeça e pescoço. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje quem me acompanha é o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Oi, Lucas. Boa tarde, Liz, e boa tarde a você de casa, curtindo Viva Voz aqui pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar com a gente, deixando suas sugestões, dicas, sua opinião a respeito do programa, através do e-mail vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre este tema, nós convidamos o médico oncologista Juliano Borges. Ele atua no Centro de Novos Tratamentos Itajaí. A gente vai conhecer um pouco mais sobre esse trabalho. Obrigada pela presença, Juliano. Eu agradeço, é um prazer participar do programa de vocês. Bom, a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço realizou no mês de julho essa campanha de conscientização, né, para o câncer nessas partes específicas do corpo, né, Juliano? Você podia explicar um pouco melhor essa ação? Isso, na verdade, começou o ano passado com a ideia do Julho Verde relacionado aos tumores de cabeça e pescoço, predominantemente o câncer de boca, o câncer de cavidade oral. Na verdade, é um reflexo já do bastante conhecido Outubro Rosa e do ainda não tão conhecido Novembro Azul, que tem a ver com câncer de mama e o câncer de próstata, respectivamente. Então, agora começou o ano passado, esse programa é o primeiro ano que está tendo um enfoque maior quanto à prevenção do câncer de cabeça e pescoço, focado no câncer de cavidade oral. Muito bem, Juliano, eu vou ter que fazer uma pergunta já direta, assim, para tirar realmente as dúvidas de quem está nos ouvindo e nos assistindo. O que é câncer? Isso, na verdade, o câncer, de uma forma mais simples, é um crescimento desordenado de uma célula que ela não tem controle, começa a ter uma proliferação. Assim, seria uma forma mais simples de identificar. É claro que a gente consegue verificar e ver características de mais de 200 doenças diferentes que se chamam câncer, mas a essência é proliferação sem controle. E como essa doença acaba se desenvolvendo? Acredito, lógico, 1000 explicações, mas para a gente tentar fazer uma leitura mais popular. Conforme o tipo de tumor vai ter uma característica. Se a gente focar no câncer de cabeça e pescoço, ele teria uma correlação bastante direta com o cigarro, que é o tabagismo, e bastante direta com a ingesta de álcool. Paralelamente a isso, tem uma correlação com a infecção pelo HPV, que é um vírus que tem a contaminação. Então, os tumores de cavidade oral teriam 3 fatores de risco relacionados, que é a infecção pelo HPV, que é uma contaminação por contato de mucosa, o cigarro e excesso de bebida alcoólica. Muito bem, Juliano, você está envolvido com a pesquisa de novos medicamentos, novas alternativas para o combate do câncer, para tratamento. Explica para a gente como é que são essas pesquisas. Isso, então, assim, na verdade, a gente, no meio médico, a gente está sempre procurando um melhor tratamento. E, infelizmente, a gente sabe que a gente tem muito ainda a crescer no tratamento do câncer. Se a gente considerar que agora é 2015 e a gente faz um tratamento com quimioterapia, que são medicamentos que perdem o cabelo, que dá enjoo, como uma das essências, uma das bases do tratamento para muitos cânceres, isso não é tecnológico, não é racional, não é inteligente, né? A gente fazer um medicamento que destrói todas as células do corpo para tentar destruir uma célula tumoral. Então, o nosso grande foco do serviço é procurar opções melhores. Então, quando a gente tem um protocolo, algum estudo para o câncer, e também a gente trabalha com doenças reumatológicas, com lúpus, a gente sempre quer fazer a comparação do tratamento atual com o novo. Então, a gente abriu agora, na verdade, tem 2 estudos vinculados com a parte respiratória, que é um novo quimioterápico, uma nova quimioterapia que a gente pretende ter uma resposta muito melhor do que a quimio convencional. E a gente abriu também um outro estudo que é um comprimido para câncer de pulmão, em que a gente faz o teste, se tem como se fosse uma mutação, não se faz quimio e tomaria o comprimido. Então a gente sempre está em busca de um tratamento superior ao atual. Esse que é o nosso grande objetivo, é buscar melhoria no tratamento atual para o câncer.
Inclusive, eu me lembro que há alguns meses a própria Rádio Univale acabou divulgando uma chamada mesmo para pessoas que quisessem participar, porque são testes feitos com seres humanos, é isso, né? Isso mesmo. Na verdade, tem duas grandes etapas, né, na elaboração de um novo tratamento, de um novo medicamento, que é a etapa que acontece pré-clínica, que a gente chama, que ocorre em laboratório com animais, com testes, e tem 4 fases na etapa clínica, que é com seres humanos. Etapa 1, em que é ajuste de doses, depois etapa 2 e 3, em que são as doses com efeitos e o resultado, e a etapa 4 é quando já está aprovado o remédio, a gente quer pegar mais informações. A gente trabalha nas últimas etapas, então, ou seja, todos os remédios, intervenções que a gente utiliza aqui no centro em Itajaí, já passaram por todas as fases pré-clínicas, que são laboratórios, já passaram em animais e já foram testados seguranças iniciais, que é a fase 1, em outros seres humanos. A gente pega as etapas finais, que geralmente são as etapas 2 e 3, que são as etapas de aprovação final do remédio. Bacana. Muito bem, você falou do centro de tratamento aqui de Itajaí. O que é desenvolvido nesse espaço? Isso, na verdade, a gente tem um foco vinculado a câncer, é o nosso foco inicial, e desde o ano passado a gente abriu para reumatologia e estamos começando a trabalhar agora com lúpus. A nossa previsão é agora, ainda no segundo semestre, a gente começar a trabalhar com a área de nutrição e saúde, né, com previsão de tratamentos de fitoterápicos com embasamento científico, a gente transformar um alimento em bula de remédio, como se fosse um remédio com comprovação científica. Eu ter essa comprovação científica, esse é o nosso planejamento para o segundo semestre. Mas, então a gente tem, por exemplo, estudos para câncer de pulmão, câncer de mama, câncer de cabeça e pescoço e 2 estudos para lúpus. Nós temos 7 projetos com novas intervenções, novos remédios, atualmente abertos, com previsão de abrir mais uns 4 ou 5 agora nesse segundo semestre, e alguns próprios já nossos, algumas patentes de produtos já aqui do nosso serviço. Um universo muito interessante, que eu acredito que muita gente que acompanha o programa pode ter pouca informação, né? Então, eu queria que você explicasse um pouco melhor do que é mesmo a proposta desse centro, né? O Centro de Novos Tratamentos. Isso é muito bem comentado, porque ainda aqui no Brasil a gente não tem essa informação acessível à população com relação ao que é participar de estudos clínicos. É interessante porque eu tenho, por exemplo, tem um site que se chama clinicaltrials.gov, é um site do governo americano, em que a política americana, para eu fazer um projeto científico de uma nova intervenção em humanos, eu sou obrigado a publicar no site do governo para toda a população americana saber que está tendo estudo, para eles procurarem a ajuda médica, né? Isso serve para todos os tipos de doença. Uma pessoa tem um problema de saúde, sabe que o tratamento atual não é o tratamento de excelência que a gente esperaria, ele tem que ter acesso a essa informação. Então, nos Estados Unidos já tem uma política em que os pacientes, as pessoas têm direito e obrigação de receber essa informação. Aqui no Brasil, a gente ainda está em curva de aprendizado, então ainda tem muita pouca informação com relação a isso, e talvez tenha até uma ideia um pouco errônea que a gente pega e testa remédio. Não é assim. A gente tem todas as aprovações da Anvisa, que é o órgão regulatório de Brasília, da aprovação da CONEP, do Comitê de Ética, para a gente poder fazer a intervenção. Então, a gente tem experiências de mais de 300 pessoas que já participaram de projetos com a gente, de novas intervenções, e de pacientes que mudaram a história e que conseguiram receber medicamentos ou tratamentos 4, 5 anos antes de entrarem para serem comercializados para a população em geral. Então, é uma forma que tem de aumentar a expectativa de uma pessoa que tem uma doença séria, que atualmente a medicina não tem um tratamento de excelência. É uma forma de fazer medicamento com um grau de segurança extremamente elevado, porque a gente sempre é monitorizado com relação a isso. E participar de um estudo clínico é a forma politicamente mais correta que se tem de ter acesso à saúde. Porque não é um remédio que é vendido, não é uma intervenção que é vendida. Se a pessoa tem plano de saúde, se tem dinheiro, não tem, todos vão ter o mesmo direito, porque não tem nenhum custo para o paciente, né? Ou a gente recebe
o apoio financeiro de uma indústria, ou a gente recebe de uma ONG, ou a gente recebe, como a gente vai abrir agora nos próximos 2 meses, dinheiro de uma universidade. A gente vai fechar uma parceria com a Universidade da Alemanha para um novo remédio para câncer de mama, um comprimido. Então, tem todos os fomentos para ter suporte financeiro, mas o paciente não vai ter custo e ele socialmente vai ser aceito de qualquer forma. Vou ter que aproveitar então já esse gancho para saber como é que é a média assim, de custo de tratamento de um paciente. Isso, para um estudo clínico, não custa nada. É gratuito para o paciente. Isso é uma legislação mundial e também e confirma com a legislação brasileira que o paciente não tem custo nenhum. Então, pelo contrário, ele até recebe os reembolsos de transportes, de gastos para vir no centro. Então, o paciente não pode ter custo nenhum, tanto de exames de sangue, exames de imagem, exames cardiológicos, consultas médicas e os remédios. Então, não tem custo nenhum para o paciente, né? Isso tudo tem que ser custeado por um fomento. Como eu falei, seja governo, seja universidade, seja uma empresa privada, seja indústria, mas o paciente não tem custo nenhum. Eu acho que a pergunta do Lucas foi além, mas eu gostaria de ainda focar nessa parte, porque já que você disse que vai haver um novo estudo agora, focando no medicamento para câncer de pulmão, é esse? Câncer de pulmão. De pulmão. Isso. Então, vai provavelmente estar aberta a inscrição para pessoas que queiram participar. Como é que vai funcionar isso, Juliano, para a gente entender na prática? Então, a partir da próxima semana, a gente abre um novo estudo para câncer de pulmão. No câncer de pulmão, 85% dos tumores se chamam de não pequenas células, que é o adenocarcinoma ou tumor escamoso. Então, 85% dos pacientes têm esse tipo de tumor. A gente vai abrir um estudo em que a gente vai fazer o teste no próprio material onde foi feito o diagnóstico de uma inversão gênica, de uma alteração genética. Se tem essa alteração genética, ele entra no estudo. Tem alguns critérios adicionais em que a gente não faz mais tratamento com quimioterapia para câncer de pulmão, para essa alteração genética. Qual o nosso objetivo desse projeto? Existem já 2 comprimidos aprovados nos Estados Unidos para essa alteração e já estamos no 3º comprimido. A gente quer provar que um desses 3 comprimidos é melhor do que o outro. Né, esse é o objetivo. Então, a gente está comentando de um estudo para câncer de pulmão, que a gente sabe que é uma doença extremamente séria, em que a gente não faz nem mais quimioterapia. Chega em casa, toma o comprimido com respostas muito superiores, eu estou falando muito superiores mesmo, a gente está falando de 2, 3 vezes melhores taxas de respostas de quimioterapia, e eu estou falando de um remédio que não é quimioterapia. Não cai cabelo, não tem característica de enjoo, não tem aplicação na veia, ou seja, com mínima toxicidade comparado com a químio e com resultados 2 a 3 vezes melhor. Que maravilha. E aí a pessoa, então, se apresenta lá e leva seus exames, vocês vão fazer os exames? Isso, na verdade, assim, todos os pacientes que tiverem feito o diagnóstico de câncer de pulmão recente, podem entrar em contato com o serviço, levar os exames, a gente vai fazer a avaliação. Se tem o critério, para um paciente participar de um estudo, ele tem que assinar um termo de consentimento livre e esclarecido. Não é um contrato, é um termo em que ele é livre, ou seja, ele não foi pressionado para participar e é esclarecido que o médico orientou a respeito dos procedimentos. Ele assina o termo, a gente pega o material, a própria coleta que saiu o diagnóstico, a gente encaminha esse bloco de tumor para os Estados Unidos. Em 7 dias... nós temos todos os resultados dos 2 testes genéticos para indicar se o paciente precisa tomar um tipo de comprimido ou outro tipo de comprimido, ou então discutir com relação à quimioterapia. Todos os exames são custeados por esse estudo. É um estudo feito mundialmente e que agora, nas próximas 4 semanas, a gente vai estar aberto no Brasil. Muito bacana. A gente já vai deixar os contatos, então... do centro na nossa página, e aqui, se você já quiser informar como as pessoas podem entrar em contato. Esse novo projeto para câncer de pulmão, que vai ficar aberto durante 4 semanas, ele vai estar aberto aqui em Itajaí, no Hospital de Clínicas de Porto Alegre e na USP, pelo ICESP, em São Paulo. Vão ser 3 centros no Brasil que vão estar recrutando pacientes. Então, qualquer paciente do Brasil pode entrar em contato, que a gente vai direcionar para o serviço mais próximo, seja Porto Alegre, Itajaí ou na USP, no ICESP, em São Paulo. Pode entrar em contato com a gente, na verdade, mandando e-mail, por e-mail regulatório,
@oncologiasc.com.br, ou então entrando em contato aqui com o serviço, que é 47-3348-5093. E se o paciente mora, que nem essa semana eu recebi um e-mail de uma paciente com câncer de pulmão que mora em Recife, a gente consegue ajudar, né, e direcionar para um desses 3 serviços que vão estar com esse medicamento. Muito bacana. Juliana, a gente precisa fazer um intervalinho, mas já voltamos a conversar com o médico oncologista Juliano Borges. Já estamos de volta. Hoje estamos conversando sobre câncer com o médico oncologista Juliano Borges. E muito interessantes esses estudos, né? Eu acho que vou voltar reforçando aí o convite às pessoas que quiserem participar dessa pesquisa, né, Juliano? Isso, e na verdade a gente está, claro que eu sou oncologista e tenho o meu foco, minha área de atuação em câncer, mas como a gente estava conversando, por exemplo, vai abrir um estudo em São Paulo para a doença de Alzheimer. A gente sabe que a doença de Alzheimer é uma doença incurável e que tem uma evolução muito ruim. Então, por exemplo, os pacientes que têm a doença de Alzheimer ou que tem algum familiar que tem doença de Alzheimer, a gente pode ajudar. A gente entra em contato com o serviço de São Paulo, a gente não tem esse estudo aberto aqui em Itajaí, encaminha os pacientes para lá para fazer a avaliação, para entrar nesse protocolo. Participar do protocolo, por exemplo, para a doença de Alzheimer, se não participar, a gente já sabe qual vai ser a evolução da doença. Então, é uma esperança a mais. Ótimo. Não deu certo, a gente sabia da evolução, mas se deu certo, poxa, vai mudar a história de vida de um paciente. E o paciente que participa de um estudo, ele é um dos pacientes que contribuíram, as pessoas têm que contribuir para a melhoria na medicina. Maravilha. Né? Então, as pessoas ainda temem alguma coisa nisso? Isso, é que como na verdade as legislações são muito recentes, a gente tem histórias antigas muito negativas com relação à pesquisa, né? E tem a ideia que a gente vai pegar uma pessoa, vai injetar em remédio e ver o que acontece. Isso aconteceu em períodos remotos. Há relatos na Segunda Guerra Mundial de terem feito testes, que são pesquisas sem o termo de consentimento, né? Então, tem uma ideia ainda muito negativa, mas para todas as doenças sérias, incuráveis, atualmente, em que a gente tem limitações nos tratamentos, participar de um protocolo de pesquisa é a melhor solução. E, embora a gente tenha ainda poucos estudos no Brasil, a gente já vê muitas pessoas participando de protocolos, né? Se a gente lembrar o nosso ex-vice-presidente, José de Alencar, ele ia para os Estados Unidos para quê? Para receber remédio que não tinha no Brasil? Não. Ele ia para os Estados Unidos para participar do protocolo de pesquisa, né? Ele conseguiu viver durante bastante tempo participando de protocolos de pesquisa, né? Inclusive, numa reportagem há alguns 2 meses, tem um cardiologista, o Dr. Khalil, que é extremamente conhecido, ele tem problema de colesterol e ele fez uma reportagem mostrando como é que ele foi tratar o colesterol dele. Ele resolveu participar do protocolo de pesquisa, né? Então, ele está ajudando cientificamente e a ele mesmo, né? Não deu certo, a gente vai parar o remédio, né? Mas são pessoas que têm um acesso à saúde extremamente fácil, estou falando de 2 personalidades, e que optaram por participar. Legal. Bem, Juliano, quando você atende algum paciente, o que são, já que você falou também, né, de Alzheimer e de outras doenças desse tipo, quais são os principais medos da pessoa quando ela descobre alguma dessas doenças? Isso, na verdade, a gente via isso há algum tempo atrás. Na verdade, agora, os pacientes que me procuram ou procuram o serviço de novos tratamentos, eles já vêm selecionados. Quem liga e faz a solicitação de ajuda para participar de um novo tratamento já são pessoas que estão procurando as alternativas cientificamente corretas. Então, na verdade, a gente não vê muita resistência, porém, a gente tem quem nos procura já é o público selecionado. Então, eu acho que ainda tem uma resistência porque talvez muitas pessoas confundem participar de um estudo clínico que teve aprovação mundial para abrir o estudo da Anvisa, da CONEP, com todo o regulatório. Eu acho que as pessoas confundem com eu estar discutindo aqui fazer um chá para tratar câncer de pulmão. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de alta tecnologia genética
para usar uma proteína que vai destruir o tumor, né? Então, as pessoas eu acho que ainda confundem opiniões pessoais ou experiências de alguns produtos com pesquisa clínica. Essa coisa do alternativo. Isso mesmo. Com pesquisa clínica cientificamente correta. Bacana. Juliano, eu queria entender um pouco melhor a sua visão sobre os tratamentos convencionais, né? Na sua opinião, o sistema de saúde público está tratando direito os pacientes com câncer? Qual é o teu olhar sobre isso? Na verdade, a gente pode dizer por doença. Né? Então, por exemplo, se a gente pegar o câncer mais comum nos homens dos 20 aos 40 anos, é o câncer de testículo. O câncer de testículo, mesmo com algumas lesões no pulmão, 95% dos pacientes vão ficar curados, né, com doença de baixo risco, que a gente considera. Eu preciso fazer estudos novos para o câncer de testículo? Não. Então, esse paciente está sendo bem tratado com quimioterapia, cirurgia, radioterapia? Sim, ele está sendo bem tratado. Okay. Agora, se a gente pega câncer de mama metastático, câncer de pulmão, câncer de pâncreas, se a gente vê as diretrizes, vou novamente me basear nas diretrizes americanas, a primeira indicação está participar de estudo clínico. Então, um paciente atualmente com câncer de pulmão se consulta em qualquer lugar, tanto um serviço público ou privado, o médico não discutir quanto a entrar ou fazer estudos científicos para testes genéticos de participar de um estudo clínico, ele estaria ferindo as diretrizes, né? Porque a gente sabe que, vamos falar de novo, câncer de pulmão metastático, fazer quimioterapia, o tratamento não é excelente, tanto de reação quanto de resultados. A gente sabe que é uma doença séria que a gente precisa melhorar. Então, pegar uma opção adicional de um tratamento mais inovador, mesmo que ele ainda não esteja aprovado no Brasil, é uma forma de aumentar a esperança de uma coisa que a gente sabe que não é muito boa. Ok. Tudo bem, a gente já viu aqui ao longo do programa que tem alguns tipos de câncer, mas quais são atualmente os mais comuns ou os que mais estão preocupando a área da saúde? Isso, na verdade, por saúde pública, os tumores mais comuns, né, que tem relacionado com a mortalidade, é o câncer de mama na mulher e o câncer de pulmão no homem. Esses seriam os tumores de prioridade em saúde pública. Embora câncer de cabeça e pescoço, o câncer da cavidade oral está em torno de 5º, 6º lugar. Tem o câncer de próstata, que é bastante comum nos homens. O câncer de pele, ele é muito frequente, mas a maioria dos tumores tem um tratamento curativo extremamente elevado. A gente tem umas taxas de cura extremamente altas. Mas, basicamente, se eu fosse comentar e pegar 2 focos de tumores, eu acho que eu discutiria pulmão e mama. Ok. Juliana, como é que você vê, então, os avanços nos tratamentos, né? Você que está envolvido diretamente com isso, já se pensa na tão sonhada cura do câncer? Isso, eu vou comentar o que a gente tem uma previsão para daqui a 2 meses a gente ter um novo produto para câncer de pulmão, que é na verdade, faz parte de um projeto de acesso expandido. Algo que eu não imaginaria que comentaria em 2015. Imunoterapia. A gente vai tem uma previsão de estar disponível a partir de outubro para os pacientes com câncer de pulmão, um tipo histológico específico, que é o tipo escamoso, em que eu tenho um anticorpo, que eu faço aplicação injetável no paciente com câncer de pulmão, doença avançada. Esse anticorpo estimula as células de defesa do organismo, que são as células T. E é o meu organismo que é estimulado, a minha imunidade, que é essa célula T, a imunidade destrói o tumor. Esses resultados foram muito superiores a fazer quimioterapia. Então, eu acho que a imunoterapia, que já está aprovada nos Estados Unidos, já tem aprovação do remédio para comercialização nos Estados Unidos, a gente vai ter disponível em outubro, eu acho que é um grande exemplo do que a medicina para o câncer transformou. Eu aplicar um remédio que estimula a minha imunidade e a minha imunidade vai destruir o tumor. Fantástico. Isso não tem os mesmos resultados que quimioterapia, isso tem os resultados
3 vezes melhor do que quimioterapia e não é quimioterapia. Não cai cabelo, não tem enjoo, não tem as reações. Então, eu acho que isso é um grande exemplo de tecnologia atual na medicina. Que esperança, né, ouvir isso, né? E algo que já é, esse dado não é um estudo, já é uma publicação, já é um dado concreto. Esse programa que a gente pretende participar e começar em outubro, não é estudo, é acesso expandido, é um programa de acesso à população a um remédio que ainda não chegou num país. Muito bacana. Juliana, eu fiquei pensando agora aqui que você falou já algumas vezes a respeito, né, da quimioterapia e tipo, os riscos, como ela agrava o organismo, mas explica um pouco melhor o que ela realmente, os tratamentos de quimioterapia provocam no organismo. Isso é bem interessante comentar porque a quimioterapia, ela não é um remédio inteligente. A quimioterapia é um remédio que a gente aplica e esse remédio destrói todas as células que se multiplicam rápido. Por isso que a pessoa perde o cabelo, que dá ferida na boca, porque a célula multiplica rápido, é destruída pelo remédio. Qual a célula que se multiplica mais rápido? A célula do câncer. Então, ela destrói mais as células do câncer, mas ela destrói medula, onde produz o sangue, destrói a célula do cabelo, a mucosa. É inteligente? Não. Ela pega, mata todo mundo. Todo mundo que se mexer... Extermínio. Extermínio. Tem gente que se mexe e são células boas. Claro. Isso é a essência da quimioterapia, que... Pode ver que todas as vezes que eu comentei de inovação, eu não falo sobre quimioterapia. Imunoterápico, que é melhor do que quimioterapia, é a minha célula T, a minha célula de imunidade que vai destruir o tumor. Os comprimidos para câncer de pulmão de mutação são inibidores de proteína que agem numa proteína para destruir o tumor. Eu tenho uma explicação porque eu estou dando o remédio. E quimioterapia não tenho. Por que eu estou dando... Doutora, por que vai receber quimioterapia? Porque ela mata todo mundo. Essa que seria a ideia. Ok. Juliano, muitíssimo obrigado. A gente está com o tempo esgotado. E sucesso lá para você. Conversamos com o médico oncologista Juliano Borges, do Centro de Novos Tratamentos Itajaí. Os contatos, eu anotei o telefone que você deixou, 3348-5093, aqui em Itajaí, né, Juliano? Isso mesmo. E também dá para mandar e-mail, né? Isso, para o regulatório, @oncologiasc.com.br. Eu lembro que os nossos tratamentos estão disponíveis para qualquer pessoa no Brasil. A gente já recebeu pacientes de fora do estado, do Mato Grosso. Qualquer pessoa no Brasil que escutar pode ter acesso a esses remédios. E tem uma página na internet também, né, do centro, que ali acho que tem bastante informação para quem quiser, né? Obrigada então mais uma vez. É isso, né, Lucas? Isso aí, mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.